A gente vai trabalhar hoje com dois descritores, né? Dois descritores que, apesar de serem coisas diferentes, conteúdos diferentes, eles estão na mesma categoria, certo? Em se falando de conteúdo. A gente vai ver o descritor 3, D3 e o D4 por hoje. O que diz o descritor 3? É identificar a propriedade de triângulos pela comparação de medidas e lados. Então, a gente vai aprender a diferenciar os tipos de triângulos, considerando os lados e os ângulos. Certo? E o D4, que é identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Ok? Então, começando pelo D3, né? Que é a classificação de triângulos. A classificação de triângulos é bastante útil para o desenvolvimento do estudo das propriedades específicas dessa figura geométrica, né? E tem uma grande importância na geometria plana. E a gente tem duas maneiras de classificar os triângulos. Uma delas leva em consideração os ângulos, certo? A medida dos ângulos, onde, quando eu considero essa medida dos ângulos, esse triângulo pode ser acutângulo, ele pode ser agudo e ele pode ser retângulo. Daqui a pouco a gente vai ver a relação de cada um, certo? E ele pode ser obtusângulo. Desculpa, eu falei aqui agudo, mas é em relação ao ângulo que é agudo. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, os três tipos de triângulo, considerando os seus ângulos, seria acutângulo, retângulo e obtusângulo. E a gente tem também a classificação dos triângulos quando a gente se baseia na comparação entre os lados, certo? Comparando esses lados, a gente também tem três tipos de triângulos, que são o escaleno, o isósceles e o equilátero, certo? Esses três tipos. Ah, professor, isso aí é moleza. É moleza, mas eu sei que ainda tem gente que confunde, certo? Não sabe quando é o triângulo equilátero, quando é o escaleno, quando é o isósceles. Eu, pessoalmente, quando eu estava no lugar de vocês, eu confundia demais. Eu não sabia que tipo de triângulo era, né? E eu não lembro nem quando foi que eu aprendi a classificação dos triângulos em relação aos ângulos, que é o retângulo, acutângulo e o obtusângulo. Não tinha no mundo quem fizesse eu aprender isso aqui. Eu não lembro nem que idade eu aprendi. Eu acho que quando eu aprendi isso eu já estava no ensino médio. Quando eu estava no lugar de vocês, no fundamental, eu tive, acho que, três ou quatro professores de matemática. Se eu não me engano, foi isso. Nenhum deles conseguiu fazer eu entender isso. O que era ângulo obtusângulo, o que era retângulo, o que era acutângulo. Eu aprendi na marra, quando eu estava, acho que lá no ensino médio. Aí foi que eu aprendi, certo? Aí vamos ver se vocês conseguem assimilar isso já no fundamental. Vou tentar fazer isso. Com certeza alguns já sabem, né? A gente vai só rever. Pronto, então a gente tem aí, né, as propriedades dos triângulos e só para critério de informação, ó, um triângulo é um polígono de três lados, três vértices e três ângulos, certo? Por isso o nome triângulo, três ângulos. Normalmente, os vértices
são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. O que são os vértices? Os vértices são os encontros dos lados, podemos dizer isso. Então, no caso aqui do triângulo, ele disse ó, que tem 3 vértices, né? Ó. Quais são os vértices desse triângulo aqui? É onde os lados se encontram, se tocam. Ó, seria aqui, aqui e aqui. Os 3 vértices são os pontos de encontro. E aí esses vértices são representados por letras maiúsculas. Então, geralmente, quando você vê qualquer figura geométrica, no caso aqui especificamente a gente está falando de triângulo, mas se você vê qualquer figura geométrica, você vai ver os vértices sendo representados por letras maiúsculas, certo? E a medida dos lados é representada por letras minúsculas. Aqui não está aparecendo, mas eu posso bem colocar aqui. Só um instante, pessoal. Pronto. Geralmente a representação de um triângulo vem assim, certo? Letra maiúscula para os vértices e os lados letras minúsculas, né? Claro que nem sempre o que vai aparecer aqui são as letras. O que vai aparecer são as medidas dele. Aqui, como eu não quis dar medida, eu quis representar o triângulo, a gente representa com letras. E aí a gente também pode estar representando os ângulos, né? Que não cita aqui, mas a gente tem os ângulos. E aí esses ângulos a gente pode, geralmente, a gente representa com uma letra grega. Pode ser o alfa, beta, teta, ômega, certo? A gente tem um leque de opções. Vou tentar escrever aqui as que são mais usadas: alfa, beta, teta. Mais ou menos isso, tá? Só a título de informação para vocês. E a gente tem elementos e propriedades comuns a todos os triângulos. Então, são todos. Independente se seja obtusângulo, retângulo, acutângulo, quando eu classifico ele em relação aos ângulos, ou escaleno, isósceles e equilátero, quando eu classifico eles em relação aos lados. Eles têm propriedades em comum, né? Vamos ver aqui algumas. Essas não são todas, certo? São apenas algumas. Por que você não colocou todas, professor? Porque a gente não vai estudar todas. Não teria como a gente estudar todas para abranger o descritor. A gente iria estar fugindo um pouco do foco, certo? Além do que, as outras propriedades, ela fala sobre bissetriz, que a gente não vai estudar, fala de mediatriz, coisa que a gente não vai estudar, fala sobre altura, a altura até que sim, mas é uma relação que dá para a gente trabalhar, e a gente vai trabalhar sim quando estiver trabalhando com relações métricas no triângulo. É. Então, não tinha como eu colocar, o porquê eu colocar as outras propriedades, né? Mas o que importa para a gente.
digamos assim. Pronto, então a primeira propriedade que foi colocada aqui, ó, a gente tem, ó, o triângulo não possui diagonal. Quem que saberia me dizer o que é diagonal? O que é uma diagonal, meu povo? Vala, cadê o povo da sala? Eu tô sozinho na sala. É isso aí mesmo. Meu povo, isso é uma coisa básica. Tô triste, viu? Professor, Oi? você poderia repetir? O que Travou é um uma pouco aqui. diagonal? Na concepção de vocês, o que é uma diagonal? Tô triste, minha turma do nono ano da manhã não sabe o que é uma diagonal. Uma linha deitada. Uma linha deitada. Só isso. Pelo que eu me lembro, é. Uma linha de referência. Uma linha de referência. Só isso. Vocês me disseram, o Breno vai dizer. Mas nem ele. Bora lá. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para que vocês entendam o que é uma diagonal. Vou usar assim uma linguagem bem simples. É um polígono, né? Não. Não. Polígono é polígono, diagonal é diagonal. Ixi, cara, vai ficar um pouco complicado, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Tá um pouco complicado porque eu não tenho um segmento de reta aqui. Uma coisa que falta no Google Jamboard. Eu tenho círculo, quadrado ou retângulo. Eu tenho triângulo, eu tenho losango, seta, mas não tem um segmento de reta. Mas eu vou tentar desenhar. O que seria uma diagonal? Eu posso dizer que uma diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice a outro, cortando a figura, certo? Cortando a figura. Pronto, por aqui já dava para entender o que seria essa diagonal. Outra maneira que eu posso dizer é que seria um segmento de reta que parte de um ponto a outro, de um vértice a outro, sem que seja um dos lados. Acho que não sei se fica mais claro do que isso. A professor ainda está meio escura aí essa definição. Pois vamos aqui mostrar o que é a diagonal. Quais são os vértices aqui desse quadrado? Vou só marcar aqui, ó. Em outras palavras, eu disse para vocês que são o ponto de encontro, né, de dois segmentos. Tá aqui, ó, os vértices, certo? Em outras palavras, eu vou dizer que são os cantos da figura. Se eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, o triângulo, quais são os cantos dele? Tá aqui, ó, né? O ponto de encontro de dois vértices, de dois lados, digamos assim. Então, no quadrado, como ele tem quatro lados, ele tem quatro vértices e ele tem quatro ângulos. Tá até me adiantando um pouco aqui, mas tudo bem. Então, no caso, o quadrado tem quantas diagonais? Vou colocar aqui A, B, C, D. Para me ter a referência, porque eu vou perguntar para vocês. E aí, se eu não colocar, vocês não teriam uma referência. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui do ponto A, certo? Para mim traçar uma diagonal que passa pelo ponto A,
Eu deveria puxar essa diagonal até qual ponto? Para D. que ela corte a figura e não seja, são duas informações diferentes, tá? Uma complementando a outra. Para que ela corte a figura e que ela não seja um lado quando eu fizer essa diagonal. Para qual é o Até ponto o que eu devo D. puxar? Oi? D de dado. Pronto, D de dado. Ó, ela é um segmento de reta, então teria que ser reto, tá? Não vai sair reto porque eu vou desenhar. Pronto, isso aqui é uma diagonal. Ó, é um segmento de reta, apesar de não estar reto, mas é um segmento de reta que parte de um vértice ao outro, cortando a figura, que eu cortei ela, e não é um ponto ligado a outro, formando um lado. Porque daqui do vértice A, eu poderia muito bem puxar um segmento puxando para o C, ó. Porém, isso aqui é um lado da figura. Então, não caracteriza diagonal. Se eu puxar aqui para o B, é outro segmento. Porém, é um lado dessa figura, desse quadrilátero. Então, ele não é diagonal. Se eu puxar aqui do B, Pra mim tá travando um pouco. é a tua internet. É a minha não. Então, se eu puxar aqui do B, eu vou ter que puxar para qual vértice para mim ter uma diagonal? Pro Até o C. C. Até o C. C. Mas até o meio não vale não, né? Onde tem essa linha. Aqui? Se fosse... É, até aí. Não, não. Tem que ser de um vértice a outro. Aqui não está muito no vértice, mas a ideia é que tenha saído daqui do B, certo? Então, parte de um vértice a outro, ligando esses dois vértices, cortando a figura. Então, eu tenho quantas diagonais no quadrado? Num quadrilátero regular. Duas. Num quadrilátero regular, tá? Eu tenho essas duas diagonais, certo? Aí eu posso perguntar para vocês o seguinte, perguntar não, complementar a informação. Assim, ó, eu tenho uma diagonal que parte de A até D, de B até C. Mas eu posso dizer que essa mesma diagonal aqui está partindo de D até A, ou de C até B, certo? Mas isso não quer dizer que sejam quatro diagonais, que seja, no caso, uma, duas, três, quatro. Não, só são duas diagonais. Agora, essa diagonal aqui, eu posso dizer que ela é de A até D ou de D até A, certo? Para a gente exemplificar isso aqui, eu posso fazer assim, ó. AD e colocar aqui um traço em cima, ou DA, que é o mesmo segmento. Como é que eu fiz? DA. É a mesma coisa. É um segmento que parte de A até D ou de D até A, né? É um apenas. Voltando aqui para o triângulo, ele diz que o triângulo não possui diagonal. Vamos ver. E é só dos lados. Você pode até imaginar, professor, mas não tem um B bem aqui, esse Bzinho? Tem, mas esse B está representando o lado e não um ponto aqui, né? Ele não representa ponto, está representando o lado. Então, se eu pegar aqui do A, saindo do A, eu só poderia ir para quais vértices? Ó, do A para o B, mas do A para o B é um lado, então descarta. Do A até o C, então do A até o C também é um lado, não pode ser diagonal, então descarta. Então, somente você pode fazer isso aqui, ó. Tá aí uma diagonal, né? Né, não. Isso aqui não é um vértice, então não posso considerar isso como uma diagonal. Por isso o triângulo não tem diagonal. Beleza? Beleza. Beleza. Próximo.
Próximo. Qualquer dúvida pode perguntar. O triângulo possui três ângulos externos, cuja soma é sempre 360 graus. Deixa eu colocar aqui um triângulo. Deixa eu colocar aqui do lado. Pronto. Ele falou de ângulo externo. É assim, pessoal, ó. Eu tenho esses três ângulos aqui, ó. É só aumentar. Eu tenho esses três ângulos. Eles são chamados de ângulos internos. Só que ele falou aí dos ângulos externos, ó. Depois a gente fala dos internos. Os ângulos externos. Quais são os ângulos externos? São esses aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou prolongar os lados. Então, esse meu lado aqui, ó, eu vou prolongar para cá, ó. Vou tentar retinho. Pronto. É como se eu prolongasse ele, rapaz, mas ficou feio. Pronto. Esse lado aqui, ó, de baixo, eu vou prolongar. Certo? Deixa eu ver se eu fiz certo. Calma. Deixa eu refazer aqui, pessoal. Porque tá curto o espaço. Deixa eu apagar esse B. Não atrapalhar. Apagar esse quadrado também. Quadrilátero, né? Que eu não sei que figura é essa. Pronto, aqui dá certo. Vou prolongar, ó. Esse lado aqui, né, ó. Me ajuda. Pronto, já dá para entender. Não é para ficar torto assim, mas é como se estivesse prolongando aqui, certo? O mesmo segmento. Vou prolongar esse lado aqui, ó. Prolongar para cá. E vou prolongar esse lado aqui, ó. Para cá. Aí quais são os ângulos externos? Esse aqui, ó. Esse. Deixa eu marcar de cor diferente. Esse aqui. Esse e esse. Esses são os ângulos externos. Ou seja, estão fora do triângulo. Você poderia muito bem imaginar que o ângulo seria todo esse, né? Porque está todo do lado de fora, mas não, não é isso. É só essa parte aqui, ó. Professor, e aí como é que eu vou saber? Porque eu posso muito me confundir. Pode, mas eu vou já te dar uma dica. O ângulo externo, quando você junta com o ângulo interno, ele forma um ângulo de 180 graus, ó. Então, juntando esse ângulo aqui com esse, forma 180 graus. Se você pegar, considerar como sendo esse aqui, ó, quando você juntar aqui, olha aí que deu mais de 180. Visualmente, né? Eu estou mostrando visualmente. Deu mais de 180, certo? Então, juntando aqui, ó, como tá retinho, né, ó. Eu só, pelo menos esse aqui de baixo, deixa eu mostrar para vocês. Seria assim, ó. Pronto. Digamos que eu prolonguei aqui, ó, o lado, né? Ó, formando 180 graus, ó. Pronto. Formando 180 graus, ó, no visual. Né? Então é isso. Esses que estão em vermelho são os ângulos externos e os que estão em azul são os ângulos internos. Então, Professor, oi. acutângulo, obtusângulo só vale para ângulos internos, né? Para classificar o Isso, triângulo. isso, exatamente. Nós vamos já ver, tá? Aí, pessoal, se eu pegar, ó, essa medida mais essa
mais essa. Deixa eu fazer assim, ó. 2 e 3. Já eu explico por que que eu estou colocando isso aqui. Se eu pegar essa medida aqui, mais essa, eu vou ter 360 graus. Independente de qual seja o triângulo. Certo? Não importa o tipo de triângulo. É triângulo, a soma dos ângulos externos é 360. Professor, por que que em um ali você colocou um risco, no outro você colocou 2, no outro você colocou 3? Porque eu não sei quais são essas medidas, né? Não sei. Se eu colocasse, se eu deixasse em branco, sem nada, que nem tá os internos, ó, eu estaria dizendo que eles são três ângulos iguais. E eu não sei se eles são iguais, ou se eu colocar só um risquinho em cada um, eu também estava dizendo que era igual, porque tem um risco em cada. Agora, como aqui tem um risco, aqui tem dois e aqui tem três, são três ângulos diferentes. Não necessariamente esse daqui vai ser menor porque só tem um risco. E esses outros maiores do que ele porque tem dois e três, respectivamente. Não. Eu só fiz para diferenciar e dizer que eles são diferentes, ou pelo menos não são iguais. E por que você não riscou os de dentro? Porque nós vamos trabalhar com os de dentro agora, né? Então, entendida aí essa parte dos ângulos externos, que a soma é 360. Se Sim. sim, digam que Sim. sim, se não, digam que não, né? É, né? Faz sentido. Beleza. Então, continuando, deixa eu voltar para cá. O triângulo, já li, a soma dos ângulos internos, isso aqui é coisa que se aprende lá no infantil. É 180 graus. Mentira, tô brincando. Mas a soma dos ângulos internos, interno é dentro, externo é fora. A gente confunde, viu? Ele é 180 graus. Então, bora aqui para aquele nosso lindo triângulo. Então, pegando esse ângulo, mais esse, a soma deles sempre vai dar 180 graus. Certo? Sempre vai dar 180 graus. Se eu não me engano, hoje a gente tem alguns exemplos que vai falar sobre a questão da soma de ângulos. Porém, nós não estamos estudando especificamente soma de ângulos internos, certo? Nós não estamos estudando. Porém, mesmo sem estudar, sabendo que a soma dos ângulos é 180, dá para mim resolver algumas questões, ok? Quando eu for pedir para vocês que a gente estiver estudando soma de ângulos, eu quero que vocês saibam, pelo menos, porque eu já estou falando agora, que a soma dos ângulos internos do triângulo, de um triângulo, é 180 graus. Se vocês souberam, arranca metade da orelha de vocês. Né? Ok, Ah, ok. professor, mas nós estamos no virtual, como é que você arranca, meu amigo? Nós vamos voltar esse ano, se Deus quiser. Aí no presencial, eles não me escapam. Arranca virtualmente. Não, eles não vão sentir dor. E eu acho que eu Ai, não vou ai, nem, ai, tá doendo. acho que eu não vou nem arrancar metade, porque se eu arrancar metade de uma, aí vai ficar só a outra metade. Eu só vou maltratar vocês duas vezes. Não vou fazer isso, não. Vou arrancar de pedacinho em pedacinho. E sofrerem mais. Então bora lá, Beleza. né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Enganado. Eu tô ameaçando vocês e tô gravando a aula. Pode um negócio desse? Nós sabemos que é brincadeira. E com o coordenador na sala de aula, já Acho que é pensou? brincadeira não, hein? É, também não duvidava do Alfran, não. Uma coisa é o cara fazer brincadeira, outra coisa é o cara ter coragem de ficar fazendo brincadeira na frente do coordenador. Pois é, né? Se o cara tem coragem de fazer essa brincadeira na frente do coordenador, é porque tem coragem de fazer no real, né? É o famoso, é porque não tem medo da morte. Pronto. Então, bom que vocês já estão me conhecendo. Risada maligna para vocês.
Bora lá. Pronto, Julião. Parou. Voltando. Então, a soma de dois lados quaisquer, isso aqui já é outra propriedade, certo? A soma de dois lados quaisquer vai ser sempre maior do que o terceiro lado, né? Então, voltando aqui para o triângulo que eu desenhei, está aqui o triângulo com três lados, certo? Aí, digamos que eu tenho este triângulo aqui, esse lado é 10, esse lado aqui é 12, e este lado aqui é, para não ficar muito longe, vou colocar 8, certo? O que quer dizer aquela propriedade? Se eu pegar dois lados quaisquer que sejam, qualquer que sejam os lados, somando os dois, ele tem que ser maior do que o terceiro lado. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dois aqui, ó, primeiro. Vou começar por aqui, para a gente testar todos. Vou mudar aqui a sequência. Vou começar pelo 10. Vamos somar o 10 com o 8. Quanto é que dá? 18. 18. 18. É maior do que o que sobrou? 12. 18 é maior do que É. 12? Pronto. Sim. Beleza. Agora vamos pegar o 10 com o 12. 10 mais 12? Dá 22. 22. É maior do que o terceiro? Sempre. Beleza. Agora vamos pegar esses aqui que foi o que sobrou. 10 sobraram. 12 e 8. Dá quanto? 20. É maior do que 10? Sim. Beleza. O que eu quero dizer com isso? De acordo com essas medidas, isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Professor, mas não faz sentido não. Faz. Faz, eu vou já dizer para vocês que fazem. Faz, aliás. Exemplo. 3, 2, 8. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses dois lados aqui, ó. 3 mais 8. 11. 11 é maior do que 2? Sim. Beleza. Alfran, Oi? uma colega minha aqui daqui, né, da turma, ela disse que você não deixou ela entrar na sala. Possivelmente porque chegou atrasada e não me avisou nada. Ela Não tentou entrar justificou. 7h27. Não, 727 não foi não. Ou então ela não estava com foto ou nome, né? E aí eu já pedi para vocês que quando acontecer qualquer problema, entrem em contato comigo para justamente não estar parando a aula. Beleza? Fale isso para ela, por gentileza. Certo. Pessoal, mais uma vez, só para aproveitar aqui. Quando acontecer algum problema, entre em contato comigo. Vocês têm meu WhatsApp. Mandem mensagem para mim, professor. Faz a hora que eu olho aqui, não tem nenhuma. Aliás, apareceu. A Vitória acabou de entrar, deve estar com 5 minutos que ela entrou. Ela mandou mensagem para mim. Mas aí, quando vocês mandarem para mim a mensagem, professor, sou Vitória do nono B. Por gentileza, aconteceu isso assim, tal, tal. Não pegue, professor, bom dia, eu estou com problemas com minha internet, não estou conseguindo entrar. Ou então, estava com um probleminha aqui em casa, não deu para mim entrar, me aceite agora. Mas diga o nome, porque senão eu fico sem saber. Alguns, né? Não tem foto da Vitória, depois eu até vi e tinha o nome dela. Mas não tem foto, não tem nome, aí fica complicado eu saber quem é. Vai que é o chupador de porco, acho que é esse o nome. E sempre Matador de aparece. porco. Matador, pronto, ele foi chupador, ó. O professor Matador, tá demais hoje. mas é porque tem um chupa-cabra, né? Já antigamente tinha uma história de um chupa-cabra. Aí eu confundi as bolas. Mas aí tem o matador de porco.
Vai que ele mandou uma mensagem para mim, não tem nome nem foto. Aí ele entra com um nome diferente. E aí eu aceito, né? Que nem aconteceu ontem, um aluno pediu para entrar com a conta da mãe, porque estava com problema no celular, ontem à tarde. E aí eu não tinha aceitado porque eu não sabia quem era Aparecida. O nome era Aparecida. Eu não tenho nenhum aluno do nono ano com o nome de Aparecida. Aí, né, não ia aceitar. Depois foi que ele me explicou. Aí, beleza, então. Ok? Então, se identifiquem antes. Quem tem o nome e foto, tranquilo, mas quem não tem, ou então quem tem meme, vocês gostam porque eu não sei. Mas, enfim. Eu Voltando. descobri, foi problemas na internet dela. Ah, beleza, então. Aí qualquer coisa você pode avisar para ela, certo? Vai entrar em contato comigo. Então, bora lá. Já somei o 3 mais 8. Vamos somar o 8 mais 2. 8 mais 2 10. é maior do que 3? É. Yes. Beleza. Ó, já somei esses dois. Somei esses dois. Agora vamos para os outros dois. 3 mais 2 5. é 5. maior do que 8? Não. Sim. Hã? Ai, 5 maior que 8. Pera, calma. ai. Eu fiquei mecanizada. Olha, 5 é menor que 8. Sim, professor, o que é que você quer dizer com isso, então? Com essas somas todas aí? Se por acaso tiver este caso aqui, que eu tenha a soma de dois lados, que seja menor do que o terceiro, não é um triângulo. Ou viagem, professor. Não, cara, não é. Quem tiver régua em casa, vamos fazer o seguinte. Não é obrigado, não. Não é uma atividade, não. É só por curiosidade. Quem tiver em casa uma régua, pegue um palito de fósforo não, que é pequeno, nem de dente. Mas tipo um palito, sei lá, um pedacinho, um talinho de madeira, fica mais fácil. Com linha eu acho que fica difícil de fazer. E fica difícil. Enfim, um lápis que tenha esses tamanhos, essas medidas aí você pega, corta um com 3 centímetros, um com 8 e um com 2. Tente montar um triângulo para ver se você consegue. Você não vai conseguir, de maneira alguma, certo? Não consegue, de jeito nenhum. Pode tentar a posição que quiser. Não Né, consegue não montar dá. um triângulo. O 8 fica Oi? muito maior. Não dá pra Pois ligar os é, vértices, não. não dá para ligar os vértices. O que você poderia encontrar seria mais ou menos uma figura assim, ó. Certo? Você não vai conseguir ligar essa ponta aqui para cá formando um vértice, de maneira nenhuma. Ou então você poderia, tipo, aqui, aí quando puxasse a do 8 para cá, ficaria assim, ó, maior. Então não é um triângulo, certo? Aqui, daqui, ó, dessa figura aqui, dependendo da situação, eu poderia extrair esse triângulo aqui, ó, certo? Mas para o caso dessas medidas, nenhum desses lados teriam 8 centímetros. Porque eu apaguei aqui, né, ó, o que seria o de 8, beleza? Então, se eu tiver a soma de dois lados menor do que outra, não é triângulo, beleza? Sendo assim, a gente viu aí a questão das propriedades, né? Vamos agora diretamente para a classificação dos triângulos. Vou ver se eu dou uma agilizadazinha aqui por conta do tempo. Mas aqui é jogo rápido. Vamos lá, ó. Classificação de triângulos quanto aos ângulos. Ao analisar os ângulos internos de um triângulo, chegamos a três casos, como eu já tinha falado para vocês, né? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Vamos primeiro tentar entender aqui o acutângulo. Um triângulo é conhecido como acutângulo
quando os seus três ângulos são agudos. Olha a semelhança dos nomes, agudo, acutângulo, certo? São parecidos. Ou seja, o que são ângulos agudos? Menores que 90 graus, certo? Menores que 90. Aqui vai ficar um pouco complicado para vocês, por conta de que eu estou aqui num local que eu estou próximo à parede, aí eu não dá para me afastar mais do que isso. Então, deixa eu só ver aqui como é que está a questão da câmera, porque eu queria dizer um negócio para vocês. Deixa eu ver aqui se dá. Tá até ruim, só ligar aqui a outra lâmpada. Deixa eu afastar aqui. Dá certo. Que isso aí? Pronto. Eu até Isso aí? gosto de exemplificar. Bastante, pessoal. Canudo? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sempre gosto de mostrar para os alunos, quando a gente está no presencial, o seguinte: para a gente diferenciar os ângulos, esses três tipos de ângulos aí, o agudo, o reto e o obtuso, Vai fazer certo? o braço aí, né? No braço. Se algum professor já fez para vocês, eu sempre gosto de fazer isso, Eu sei certo? com meu professor do quinto ano ensinou, que eu lembro aí. É Aí deixa eu verdade. só mostrar para vocês aqui uma coisa. Porque tem aluno também que não sabe a sequência, certo? Agudo, reto E o caso, professor? e obtuso. Como é que seria isso aí? Deixa eu mudar aqui de novo para minha câmera. Ó, o agudo, eu sempre vou começar pelo agudo, que é esse aqui, ó. Eu pego aqui o braço. Ó, vocês estão vendo aqui o ângulo do meu braço, ó, como é que tá, ó? Pequeno, né, ó? Ou seja, menor do que 90. O de 90, eu acho que é imprescindível que todo mundo saiba que o ângulo de 90 é quando eu tenho um lado deitado, vamos dizer assim, emendado com o em pé. E ó, do mesmo jeito que está o formato do meu braço. No caso, seria o ângulo reto. E o ângulo acutando, o lado agudo, desculpa, o ângulo agudo seria esse aqui, ó, que é menor, certo? Ó, agudo, reto, e esse aqui que é raso, que é o ângulo completo aqui, ó, seria o quê? O obtuso, não é isso? Agudo, reto, obtuso. Dá para fazer também do jeito que o Julião tá fazendo aí com lápis, ó. Com dois lápis, duas canetas, certo? É até mais discreto para vocês fazerem, por exemplo, na hora de uma prova. Eu costumo ensinar esse negócio do braço para os meus alunos, nas turmas. Aí uma vez teve um aluno meu que ele era ruim também de aprender. Não é ruim de aprender tudo, é de assimilar esse conteúdo, que nem eu era. Depois que eu aprendi esse negócio do braço, pronto. Né? Aí o que foi que aconteceu? Na hora da prova, ele pegou, lembrou do braço e foi fazer. A fiscal da prova era até um SPAES, se eu não me engano. A fiscal da prova chamou a atenção dele achando que ele estava passando informações para outro. E não era. Aí, na época, até pediram minha presença na sala, né? Porque a fiscal achou que o menino estava passando questões. Aí eu me diga só o que era que ele estava fazendo. Aí ela pegou, fez um movimento do braço. Aí eu disse, pois vamos fazer o seguinte, permaneça de olho nesse aluno, porém, esse negócio do braço aí é uma dica que eu passei para eles e provavelmente ele estava fazendo para se lembrar. Aí, quando foi no final da prova, ela me disse, professor, realmente ele aparentemente era um bom aluno, ele não fez mais movimento nenhum, a não ser esse aí do braço. Pois é. Então, esclarecido, né? Se Esclarecida a fosse eu situação. diria que era um
que é uma dor no braço que eu tô sentindo desde ontem. É, Aí né? o movimento me ajuda. Eu parei Desde aí. ontem. Pra Desde ficar pra ontem, dar né? enrascado. Não é que o Beleza. coração gela, o cara tem que Eu ser acho, ligeiro. né, que tava passando informação mesmo. É, né? Bora lá. Então, quando eu tenho um triângulo acutângulo, é só eu lembrar de agudos, ângulos agudos. Todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Só isso. Todos eles devem ser menor do que 90 graus. Lembrem-se do seguinte, já estou antecipando aí os próximos triângulos. Lembre-se de que quando eu somar os três, tem que dar 180 graus. Não adianta eu pegar e dizer que esse é menor do que 90, esse é menor do que 90 e esse menor do que 90. Se eu disser que esse aqui é 80, esse aqui 70 e esse aqui 60 graus, né, no caso. Vou botar aqui para não demorar muito. Graus. Se eu somar 80 com 70 com 160, vai dar 210. Passou de 180, então esse triângulo também não existe, certo? Ele tem que ser menor do que 90, porém, a soma dos ângulos tem sempre que ser 180 graus. Ok? Ok. Próximo. Triângulo retângulo é o que eu disse para vocês. Ó, um lado deitado, um lado em pé, certo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque o ângulo que é formado por esse lado que está na horizontal, junto com o lado da vertical, forma um ângulo de 90 graus. Pergunta para vocês. Não vai sair reto? Pode sair. Mais ou menos. Que tipo de triângulo é esse que eu desenhei para vocês? Retângulo. Retângulo, retângulo. Quem foi que disse que é retângulo? Quem disse que é retângulo? Porque tem um negócio ali de 90 graus. Onde Porque é tá que em tem 90 90 graus? Porque tá Nunca. desse jeito aqui, Esse ó. aí Tá em Tem uma Esse parte que que tá tá em em pé e pé e a outra deitado. tá deixando. deitada. Uma bem em pezinha, a outra bem deitadinha aqui, ó, assim. É, poderia ser 89 graus. Oxe, Pronto. 91. Vocês lembram que eu desenhei para vocês um quadrilátero, perguntei que figura era, vocês disseram que era o quadrado. Como vocês disseram que é quadrado se eu não dei medida? Como foi que vocês me disseram que isso aí era um triângulo retângulo se eu não botei medida? Eu botei Oxe, agora, depois que vocês me deram a resposta. É um triângulo retângulo isso aí? não. Não é, Não, Obsango. não é é, não é retângulo. Para que ele seja retângulo, eu não Tem que ser precisaria nem perfeito. colocar medida. Bastava eu colocar isso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui. Aí sim, este é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, certo? Então, para mim ter um triângulo retângulo, eu preciso que pelo menos não, eu preciso que um dos ângulos seja retângulo, seja reto, desculpa. Um dos ângulos seja ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Professor, e não pode ter dois de 90 graus, não? Vamos ver aqui uma coisa. Digamos que Não, porque no auge da minha loucura, só um instante. Eu faço isso aqui para vocês e eu estou dizendo que se tem esse símbolo aqui é porque é 90 graus. Então eu coloquei aí, ó, dois ângulos de 90 graus. Mas Beleza? somando os dois já dá 180. Exatamente. Somando os dois já dá 180. Cadê a medida desse aqui? É zero? Não pode. Não existe o ângulo. Existe a angulação zero. Mas se tem a angulação zero, ela é neutra, não existe um ângulo. Ok? Então não é um triângulo. O máximo que você poderia montar com dois ângulos de 90 graus seria um seria isso aqui, estúdio. ó.
Seria isso aqui. Quadrilátero. E isso aqui não é figura. E não, isso aqui não é figura nenhuma. Não é figura nenhuma, porque eu disse ângulo de dois ângulos de 90 graus. Aqui os dois ângulos de 90 graus, ele não forma figura nenhuma. Certo? A menos que eu fizesse isso aqui, ó. Isso aqui é uma figura. É um quadrilátero. Epson, quadrilátero? É. Quadrilátero é uma figura de quatro lados. Está aqui um, dois, três, quatro. Opa, não, aqui é cinco, desculpa. Cinco, isso aqui é um pentágono. Certo? Diferente daquele que vocês estão acostumados a ver, né? Pentágono Verdade. assim. Mas esse aqui, esse não. É o outro modelo, é porque não dá para me desenhar aqui. Seria o regular, esse aqui é irregular. Além do que, essa figura aqui ela é convexa. Depois a gente vai ver qual é a diferença. O que é uma figura convexa e o que é uma figura côncava. Já, já. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que o triângulo ele só pode ter um de seus ângulos igual a 90 graus. Não pode ter mais de um. Então, ele tendo esse ângulo, ele é triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo? O triângulo obtusângulo, ele é obtusângulo quando um de seus ângulos é obtuso, que é o que mostrei para vocês, certo? No caso, seria de 90 até 180, que é o ângulo obtuso. Porém, eu não posso ter um ângulo de 180 graus, né? Dentro do triângulo. Então, se ele é maior do que 90 graus, apenas um. Do mesmo jeito do retângulo. Eu não posso ter dois maior do que 90. Eu não posso ter nem igual a 90, como é que eu posso ter maior do que ele? Então, basta um de seus ângulos ser maior do que 90, eu não preciso nem olhar para os outros. Certo? Porque eles vão ser necessariamente agudos. Ok? Ó, Ok. necessariamente vão ser agudos, ou seja, menor do que 90. Beleza? Até porque, ó, se eu tenho um ângulo de 90 graus, aliás, maior do que 90, vamos dizer que seja 100, e os outros dois, digamos que sejam iguais, tá? Se um é 100, quanto é que falta para os dois para dar 180? Falta 80. É, 80. eu ia Aí, dizer como eu 40 disse... cada um. Não, pois é. Aí, como eu disse que são dois iguais, 40 para cada. Então, 40 é ângulo agudo. Do mesmo jeito é lá no retângulo. Se eu tiro um de 90, os outros dois vai ficar 90. Digamos que aqui, 90. Os outros dois vai ficar 90. 45 para cada. Então, é agudo. Tá aqui, ó. Os demais ângulos são necessariamente agudos. Tá? Agudos. Nada mais do que isso. Dúvidas aqui em relação aos ângulos, triângulo, retângulo, obtusângulo e acutângulo? Tá de boa. Tá de Não. boa, né? Tranquilo. Pode passar adiante. Bora lá. Classificação quanto aos lados, né? Tá aqui, ó, a representação do triângulo que eu mostrei para vocês, né? Menor lá na outra tela. Os vértices com letras maiúsculas e os lados letras minúsculas, certo? Eu tenho, em relação aos lados, o triângulo escaleno, eu tenho o triângulo isósceles e eu tenho o triângulo equilátero. Eu sempre gosto de começar pelo triângulo equilátero. Eu não sei nem porque eu botei escaleno primeiro, mas tudo bem. Que é Vamos o ver se eu... básico, né? É porque assim, eu tenho tipo como é que eu posso dizer, um bizu, uma sequência, e aí eu acho que fica mais fácil começando pelo equilátero. Que é o Porque assim, ó, equilátero, isósceles, escaleno, né? o que é o triângulo equilátero? Vou botar bem aqui, ó. Equi, Equivalente. eu diria que nem equivalente, porque abrange muito.
Mas é porque, assim, o prefixo "equi" quer dizer igual, certo? Látero é lado. Então eu tenho Igualado. igualado ou igual lado. Se é igual lado, lados iguais. Professor, Oi. esse foi um que eu nunca me confundi, porque quando fala equilátero, eu remeto a quadrado, que é um equilátero, né? Aí, como o quadrado tem todos os lados iguais, eu acabo assimilando. Pronto, é Esse uma símbolozinho estratégia boa. que É eu uma muito estratégia confundi. boa. Se o quadrado ele tem 4 lados iguais, quer dizer que é por conta de que ele é equilátero também, porque tem lados iguais. Então, se o quadrado tem lados iguais e é um quadrilátero, o quadrado é equilátero, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Pronto, beleza. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você disse que nunca se confundiu com ele, e sim com os outros. E os outros ainda confunde? Entre o isósceles e o escaleno, eu confundia muito. Mas ainda confunde? Não, não confundo mais. Não Eu não mais, né? consigo me confundir. Mas eu acredito que alguém confunda, Se lá isso aí ficou na certo? cabeça que até fazia música. Só que eu não lembro Pronto. como. Ah, eu lembro dessa música. Eu acho que era Tia Graça. Tia Graça? As professoras do quinto ano tudinho. É. Pois, vou fazer o seguinte. Cante aí essa música para me ouvir. Não, não, me lembro não. Vai, mano. Mas também meu professor do quinto ano também tem uma canção sobre esses triângulos aí, só que eu não me lembro não. O ouvido do professor ia sangrar. Ixi, Maria, vocês cantam tão bem assim? Sim, tão Ai, bem que ia sangrar. tu é Ah, cantor? pois bora lá. Deixa eu continuar aqui. Eu acho que tem gente que confunde ainda. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Dizer, professor, eu confundo. Não, Fundo né? mesmo, admito, pronto. Pronto. Pois eu vou É tentar normal. fazer aqui, vou tentar Não, fazer com que você não confunda mais. Ó, preste atenção numa coisa. Preste atenção. Triângulo equilátero é que é igual. Acho que a dica que eu tenho é essa. Ou então você pode usar essa estratégia que a Gabriela falou, relacionando com o quadrado. Não tem nada a ver triângulo com quadrado, certo? Mas pelo fato do quadrado ter todos os lados iguais, ser equilátero, eu posso lembrar dele para lembrar do triângulo equilátero que ele tem todos os lados iguais. Pronto, é outra coisa. Do equilátero, aí eu gosto de passar pro escaleno. Porque assim, eu estava dando uma aula, não lembro em que ano nem em que série. Em que ano que eu digo, 2009, 2010, não lembro. Mas faz tempo isso. E aí, um aluno pegou e disse, professor, eu não. Você pode passar a noite todinha aí explicando e eu não consigo. Eu sempre vou confundir, eu não consigo, de maneira nenhuma, certo? E eu não condeno, eu até entendo. Eu entendo. Por quê? Eu sou o tipo de cara que às vezes eu confundo as coisas também. Por exemplo, eu não sei se todos vocês conhecem, porque não é coisa tão comum para todo mundo, mas brócolis e couve-flor. Eu não sei o que é brócolis e eu não sei o que é couve-flor. Você pode chegar com os dois na minha frente. Eu sei o que é, eu gosto de comer, mas eu não sei quem é quem na história, certo? Então eu não condeno vocês. Mas eu estou tentando bolar uma estratégia para mim conseguir não confundir mais. Aí, quando o aluno pegou e me disse isso, no meio da aula, aí eu disse, pois vamos aguardar só um instantinho, deixa eu terminar a explicação para todo mundo, e aí a gente vê o que é que a gente faz. Na hora da atividade, eu tento explicar para você. Eu só sei que do nada, quando eu parei de falar, veio uma ideia na minha cabeça, meio louca, meio desordenada, mas eu acredito que se vocês lembrarem disso, vocês vão conseguir desconfundir, digamos assim. E foi que eu pensei, ó, vamos prestar atenção numa coisa. Quando vocês tiverem que identificar triângulos, o equilátero vocês já sabem, que é lados iguais. Mas o escaleno e o isósceles, quem é quem? Né? Vamos ver aqui, ó, o que ele está dizendo em relação ao escaleno.
o escaleno quando todas as medidas dos lados são diferentes. Ou seja, digamos aqui 3, 5, 4. São lados diferentes. Não, não vai dar esse triângulo, tá? Esse triângulo 3, 4, 5, ele é um caso à parte. Não é, mas digamos que seja. Vou fazer diferente para não. Só um instante. 3, 5, 6. Pronto. Tá travando um pouco pra mim. É tua internet, homem. Na internet. Não, a internet aqui tava uma beleza. É. Tava tirando. Mas só tá pra Ó. bem na tua. Vamos lá. Eu tô travando. Então eu coloquei 3 lados diferentes, né? O que eu pensei pode até parecer louco, estranho, mas eu consegui fazer o meu aluno entender, e isso é o que vale, né? Isso é o que vale. O que foi que eu ensinei para, o que foi que veio na minha cabeça no momento de loucura? Seguinte, lembre de casamento, 2 pessoas casando, né? Aí assim, pessoal, eu só posso dar exemplos que eu conheço, tá? Assim, me desculpe. Não é minha intenção de fazer diferença nenhuma. Se eu tiver aqui dentro do grupo alguém de religião diferente, a intenção não é essa. Eu só vou dar o exemplo que eu conheço. Eu não sei se o sistema é o mesmo em todas as igrejas, tá? Casamento, o único casamento que eu conheço é o casamento da Igreja Católica, que é o que eu sou, certo? Então, assim, eu não estou fazendo referência, e sim ao que eu conheço, só isso. Não me entendam mal, Eu certo? sei se é de boa. Pronto. Quando você estiver estudando as diferenças de triângulos em relação aos lados, equilátero você já sabe, os outros dois. Aí você lembra, para você diferenciar, lembra do casamento. No casamento, tem um momento que o padre diz assim, não sei se na cerimônia o pastor também diz, mas o padre diz o seguinte, é nesse momento em que vocês terão a bênção e que os 2 corpos se tornam um, não é isso? Conheço não, mas tô concordando. Pronto, ele diz isso. 2 corpos se tornam um só. Ou seja, os dois apenas uma coisa. Então quer dizer o quê? Eles são iguais, né? É. Se é a mesma coisa, então nesse momento eles são iguais, beleza. Só que acontece muitos casos de ter separação, né? De ter divórcio. Aí quando eles se divorciam, o que era um passou a ser 2. Ou seja, o que era igual, agora são diferentes. Né? Se eles se separaram um do outro, o que ele é um do outro agora? O que eles são um do outro? Diferente. Não, eles separaram, eles são o que um do outro? Marido e mulher se separou. São o quê? São ex. Ex. Pronto, eles são ex. Então, se eles eram iguais, passaram a ser diferentes, são ex. Ex o quê? Escaleno. Pense uma loucura. Pense numa viagem, Eu mas só deu posso certo. falar minha teoria? Mas deu certo. Outro nível. Só um instante, deixa eu só completar. Então, eles são escaleno. Então, se eu conheço o equilátero e conheço o escaleno, que são ex diferentes, o que sobra é o quê? O isósceles, que tem 2 lados iguais e um diferente. Aí deixa eu É só fazer a, a marcaçãozinha que tem aqui, ó. Mas eu é a acho que mãe e o filho ou o pai e o filho. aí, hein? Pronto, podemos dizer isso também, que no isósceles eu tenho 2 iguais, que ainda seria o casamento, né? 2 pessoas iguais, e eu tenho aqui o diferente, que seria o filho do casal. Pode ser isso também. Valeu. Pois, Deixa eu ver quem foi. Foi o Ismael. Ismael. Pronto. Diga lá, Gabriele. Sobre escaleno, quando fala escaleno, eu lembro de escala, né? Que seria um pequeno, médio, grande. Aí que são todos lá diferentes, né? Sempre tem um pequeno, um médio e um grande. Agora, isósceles, Pronto. eu fico pensando em isolado, que é sempre que tem um que é diferente. E os outros 2 são iguais. Pronto, é outra estratégia. Eu gostei dessa Vamos ver aqui, ó. forma. Escaleno. Você lembra de escala. Escala não é igual.
Não é igual. Eu tenho vários tipos de escala. São escalas diferentes. Certo? Então, como eu tenho escalas diferentes, lados diferentes, escalando. Beleza. E é na questão do isósceles, isolado. O que é isolado? Esse camarada aqui que está sozinho. Né? Bichinho. Eu sou ele na vida. Fala, meu Deus, que é isso aí? Rapaz, isso é meio de alta peligrosidade. Não é? Que isso? Então, Eu saí e voltei agora, não tô entendendo nada. a gente tem várias estratégias, certo? Para diferenciar, beleza? E aí, falando Quem agora desenhou dos quadriláteros. aquilo? Oi? Quem desenhou aquilo ali? Como é? É uma boca com a língua. É só uma viagem, cara. Estressa É não. a Ocarina do Zelda. Ó, falando de quadriláteros, né? Rapidinho. São figuras geométricas planas que possuem quatro lados. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, isso, isso e isso. Ixi, Maria, mas ficou tão estranho. Aqui, Parecia uma isso, montanha. isso e isso. Deixa eu só apagar agora. Digamos que esses lados estejam todos retinhos, tá? Ó, eu tenho um, dois, três, quatro lados. Se tem quatro lados, é um quadrilátero, ok? Não necessariamente precisa ser um quadrado bem bonitinho ou um retângulo, não. Quadrilátero, quatro lados. E eu tenho duas classificações. Pode ser classificado como paralelogramo ou trapézio. Deixa eu ver se eu tenho essas figuras aqui. Eu tenho não. Mas deixa eu pegar aqui rapidinho, só um instante. Minha mente já tinha visto um trapézio aí, professor, quando você mostrou. Um losango. Só um instante. A minha internet tá péssima aqui também hoje. Na minha também tá. Chega, ligeiro. Não, eu tô fazendo isso pra quê, cara? Eu tenho bem aqui, homem. Aqui, ó. Aqui o paralelogramo. Tá aqui o trapézio. Certo? E ele fala aqui, ó. Ou nenhum dos dois. Pode ser outros. Tá? Professor, mas aí você vem falando desde o começo da aula sobre quadrilátero e inclusive acabou de desenhar ali um retângulo e um quadrado. Por que você não acrescentou aqui retângulo e quadrado? Porque eu posso fazer o seguinte, ó. A partir de um paralelogramo, se eu pegar este lado aqui, ó, e puxar ele bem para cá, aí eu emendar aqui, ó, né? E se eu pegar este lado aqui, que é como se eu tivesse, vamos supor aqui uma coisa, ó, vou amarrar bem aqui, ó, alguma coisa e vou puxar bem aqui, ó, certo? Então esse lado todinho aqui, ó, de cima, eu estou puxando ele para esse lado. Aí então esse vértice aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aí deixa eu fechar aqui. Pronto. Aí, então essa figura aqui, ó, que era um paralelogramo, quando eu faço esse movimento desse lado, eu torno ele um quadrado. Como se eu pegasse assim, ó. Tá aqui, né? O quadrado é como se eu fizesse isso, ó. Ok? Como se eu fizesse isso. E a partir do trapézio, se eu fechar aqui, ó.
Aí eu posso dizer que eu tenho um retângulo. Por isso que não foi citado aqui. Então, os quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas de 4 lados. Em outras palavras, essa definição implica nas seguintes características. Quadriláteros são figuras definidas em um plano, por isso não existem pontos dessa figura fora do plano, chamadas no que chamamos espaço. Só o que quer dizer isso aí é o seguinte. Deixa eu ver se eu pego aqui. Só um instante. Bom, Vou pegar minhas gambiarras aqui. O que seria o plano? Era bom uma folha em branco, não tem aqui. Tem, tá aqui. Pronto, vamos considerar essa daqui. Isso aqui é um plano, tá? Ou podemos dizer até que o quadro branco de vocês lá da sala é um plano, tá? Se eu colocar para vocês, como é que eu posso mostrar para que vocês... pronto, ver se vocês conseguem visualizar comigo. Espera aí, só um instante. Se eu mostrar assim para vocês, vocês estão vendo o quê? Uma face colorida, não é? É. Pronto, então Sim. eu posso dizer para vocês que vocês estão vendo uma face. Mas é arrumado. Vocês estão vendo uma face quadrada colorida. Tá aqui a face. É como se eu tivesse desenhado essa face nessa folha que eu chamei de plano. Só que a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, aí essa folha vai deixar de ser um plano para simbolizar um espaço e que vocês agora não estão vendo apenas uma face. Vocês estão vendo o objeto todo, que é um objeto espacial, porque está no espaço e não apenas no plano, tá? É diferente eu pegar um retângulo, agora esqueçamos aí o plano. Um retângulo, que é o que tem a forma dessa folha, ou se essa folha, digamos, ela tivesse uma altura aqui, ó, seria uma caixa, por exemplo, né? Ela fosse mais alta. Tá aqui o exemplo. Aqui vocês estão vendo só a face, né? De um retângulo, que seria um retângulo. Mas aí quando eu faço isso, vocês estão vendo agora um objeto que tem o formato de um paralelepípedo. Aí já deixou de ser plano, tá? Não é uma figura plana, isso aqui é um objeto. Ok? A diferença é essa. São formados por segmentos de reta que se encontram em suas extremidades. Por isso são figuras fechadas. Eu já mostrei isso aqui para vocês em relação ao triângulo, mas que aqui, ó, se encontram aqui e aí são fechadas, figuras fechadas. Se por acaso eu fizer isso aqui, não é um quadrilátero, não fechou, eles não se encontraram, ok? Então a gente tem 3 classificações básicas, né? Os trapézios, eu mostrei para vocês, que aí eu posso estar ampliando aqui esse lado e formando retângulo, paralelogramos e outros que não possuem lados paralelos. E eu posso dizer para vocês que assim, ó, os quadriláteros, alguns têm lados paralelos e outros não. Por exemplo, esse aqui, esse outros, ó, ele não tem nenhum lado paralelo. Esse daqui, por exemplo, ó, tá na horizontal. Não tem mais nenhum na horizontal. Esse daqui, ó, tá inclinado nesse sentido aqui. Não tem mais nenhum lado inclinado nesse sentido. Esse outro aqui, ó, nesse sentido. Esse daqui não tá no mesmo sentido desse. Ok? Então, eles não têm lados paralelos. O paralelismo entre os lados de um quadrilátero é perceptível quando se observa os lados opostos. Pronto, então eu sempre vou considerar
lados opostos. Então, tá aqui, eu tô pegando o de baixo, que é a base, vou pegar o de cima, ó, não são paralelos. Vou pegar o da esquerda com o da direita, não são paralelos, tá? Aí você pode perguntar o seguinte, professor, e o trapézio? Se eu pegar o da direita e o da esquerda, eles não são paralelos, ó, certo? Mas eu tenho esses dois aqui que são, ó, paralelos, São tá? divergentes. Então eu preciso ter apenas um par de lados paralelos, né? Ou nenhum, né? Eles são divergentes. Sei lá Eu mesmo, vi alguma diria, coisa assim, quando é eu diferente. diria que eles podem ser concorrentes É isso aí mesmo, quando se cruzam. quando se cruzam. É, me lembrei de alguma coisa assim. Pois é, mas aí se eu disser para vocês uma coisa, pergunta primeiro, rapaz, mas ficou tão retinho, ó. Essas duas, essas duas retas, digamos que são retas, né? São paralelas. Elas se cruzam? Não. Não, né? Mas estudiosos afirmam que duas retas paralelas se cruzam sim lá no infinito, Ah, tá bom. né? Não, enfim. Aí eu pergunto, meu amigo, a gente só deve acreditar no que é comprovado. Você já chegou até o infinito para comprovar? Né, Mas não? como algumas criaturas já disseram que é, elas se cruzam sim no infinito, ninguém chegou ao infinito para comprovar que não se cruzam. Então, isso vale. É uma teoria válida. Rapaz, o cara que Até que alguém disseram. prove o contrário. Viu? Rapaz, Como surgiu? o de Surgiu a um teoria. povo que disser que elas se cruzam no limite do possível é porque não tem mais nada o que fazer, não. Você tocou no, Ou você então bebeu tocou demais num vai ponto. ter Você tocou num ponto aí que essas coisas. só se discute lá no ensino superior, o limite. Então vamos deixar isso aí de lado um pouquinho. Mano, ao meu ver, né, eles não se cruzam, Se não. cruzam Agora sim, não tem nada a ver com os se cruzam, especialistas. viu? Mas como? Pode parecer loucura, mas se cruzam. Vamos lá, ó. É, né, não sou Não é especialista. Até mérito. agora Pois pra mim é, não eu se também não cruza. sou, então eu acredito. Só se alguém chegar no infinito e provar o contrário. Mas como é que a pessoa chegou ao infinito pra falar isso Pois aí? é, até agora não se comprovou, então vamos acreditar que sim. Bora lá. Mas A gente tem aqui, pessoal, os trapézios, eu coloquei até para que vocês identifiquem, porque em alguns problemas pode aparecer trapézios sendo chamado pelos nomes de trapézio, certo? Nós temos o trapézio retângulo, trapézio isósceles, trapézio escaleno. Quem é o retângulo? É sempre que eu tenho o trapézio que apresenta dois ângulos de 90 graus. Aqui, ó, esse trapézio aqui, primeiro, é retângulo, dois ângulos de 90 graus, ó. O isósceles também é chamado de trapézio simétrico. Ele apresenta dois lados congruentes. O que é congruente? Possui mesma medida. Não é tamanho, é medida. Congruente tem mesma medida. E dois lados diferentes. Então tá aqui, ó, o trapézio isósceles, né? Diferente do triângulo que é isolado, que é só um, aqui não, aqui são dois lados diferentes e dois com a mesma medida. Então tá aqui, ó, marcado, ó, 2, 2, 2, 2, e aqui poderia ter um aqui, né? Porque aqui já tem zero. Então esse lado aqui de baixo, essa base menor, é diferente da base maior. Então eu tenho dois lados de medidas diferentes, dois lados de medidas iguais. E o escaleno, tudo é diferente. Então poderia simbolizar assim, ó. Tá? Aí você pode perguntar, professor, e esse trapézio aqui, ó, que você, que é o trapézio mais comum, deixa eu ver aqui se eu tenho um trapézio. Tem não, rapaz, não tem nada aqui no Jamboard, mas tudo bem. Deixa eu tentar desenhar aqui.
Esse trapézio aqui, que é o que todo mundo conhece. É para ser, né? O que todo mundo conhece. Que tipo é ele? Como assim que tipo? Retângulo, isósceles ou escaleno? Ah, tudo bem, volta lá. Vai pescar, né? Não, é que eu quero ver a figura direitinho. Hum. Rapidinho, pra gente finalizar. É isósceles, né, não? Isósceles. Ó, ele só tá aqui colocado de maneira diferente porque ele tá mais Só que um tá maior que esticado. o outro. Ele Não? tá mais esticado na horizontal. Mas eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Ai, não, não vai dar não, porque é gradual. Eu não posso diminuir ele só de baixo para cima ou de cima para baixo, certo? Mas, enfim, deixa eu pegar aqui. É, só um instante. Ver se eu consigo fazer o que eu quero mostrar para vocês. Pronto, tá aqui. Esse daqui é o trapézio que todo mundo está acostumado a ver, né? A diferença para esse daqui é só essa, ó. Ó, esse aqui, ele tá mais esticado para cima. Ó, mas é um trapézio, do mesmo jeito. Dois lados iguais, ó, e dois lados diferentes, ok? E aí, mostrar para vocês, para a gente finalizar a parte do conteúdo, quadrilátero quando ele é côncavo e quando ele é convexo, certo? Eu tenho aqui uma definição, eu não sei se fica legal para vocês, mas acredito que sim. Existem quadriláteros convexos e não convexos. Quando é não convexo, que é côncavo. O primeiro grupo é formado por todos aqueles em que a reta que contém qualquer um de seus lados, as retas dos lados, né, os segmentos, não intercepta outro lado. Se existe pelo menos um lado que não possui essa característica, ela é chamada de não convexa ou côncavo. Eu não entendi, não. É o seguinte: se eu pegar qualquer um dos lados e esticar ele, ó, vou esticar esse aqui para cá e para cá. Ele cortou algum outro lado? Por exemplo, tá aqui o lado, o que eu estiquei fez isso? Cortou o outro Não, lado? Tocou? Não, né? Não. não. Pronto. Vou pegar esse daqui, ó, esticar ele para cá e para cá. Não é, né? Não, não. Não, aliás, não tocou. Esticar para cá e esticar para cá. Não cortou. E o último, esticar para cá e para cá. Então, se nenhum dos lados, quando eu estico, ele corta o outro lado, ele é convexo. Se ele cortar, ele passa a ser côncavo. Como, por exemplo, já tem um aqui colocado, ó, né? Mas eu vou pegar esse outro ladozinho aqui, ó. Vou esticar para cá. Não cortou ninguém. Mas se eu esticar ele para cá, ó, tá cortando esse lado aqui. Então, se cortar, ele é côncavo. Aí eu tenho uma maneira mais prática de resolver. O que eu quero que vocês entendam? O seguinte, eu vou colocar dois pontos em qualquer lugar do meu quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero também, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Quatro lados. Eu devo colocar dois pontos em qualquer lugar. Vou colocar um bem aqui, ó, e vou colocar um aqui. E vou ligar os dois. Pronto, tá aqui. Liguei os dois. Cortou algum lado? Não cortou. Vou pegar, botar esse ponto bem aqui e vou botar bem aqui. Ó. Não cortou, né? Beleza. Mas eu tenho que fazer isso em qualquer lugar.
Vou fazer bem aqui e vou fazer bem aqui. Liguei os dois, ó. É para ser reto, tá? Liguei os dois, não cortou nenhum lado. Porém, se eu colocar um ponto bem aqui e um ponto bem aqui, ó. Aí, ó. Cortou os dois lados. Cortou esse lado e cortou esse. E a minha reta não ficou dentro da figura. Então, se não ficar dentro da figura, ele é côncavo. Se toda reta que eu traçar entre dois pontos dentro do quadrilátero ficar dentro, ele é convexo. Essa é a diferença. Professor, vai ficar meio estranho a gente lembrar disso aí. Não se preocupe não que eu vou colocar o vídeo da aula mais tarde, certo? Então, dois pontos dentro do quadrilátero, liguei os dois com um segmento de reta, o segmento tem que ficar totalmente dentro do quadrilátero. Se ficar, ele é convexo. Se não ficar, ele é côncavo. Beleza? Eu não me lembrava dessas palavras aí, não. Achei que era tipo assim, concorrente, convergente. Não, não. É Mas, isso aí que eu não lembrava. remete, dá pra gente lembrar realmente quando a gente não conhece.